Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, onde você conhece os bastidores do Corpo de Bombeiros. Ouve histórias e histórias dos nossos amigos, parceiros e colaboradores, e também dos bombeiros, né? Hoje nós temos uma entrevista muito especial, trouxemos aqui com muito carinho nesse momento, você vai saber por quê. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você faça a sua inscrição no canal, deixe o seu like, apoie a nossa iniciativa para que esse canal possa chegar a cada vez mais pessoas ligadas aos nossos interesses e aos seus interesses também. Hoje temos aqui conosco o nosso presidente em exercício, Mamed Júnior, presidente do CREA. Seja muito bem-vindo, Mamed. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso poder estar aqui conversando com vocês. Foi difícil te trazer aqui, hein? Caramba, é um homem atarefado. Graças a Deus. Né? Continue assim, né? Melhor assim. Porque você está envolvido aí no processo eleitoral, né? Exatamente. O presidente está licenciado porque está concorrendo a um outro cargo, então eu assumo a presidência na ausência dele. E aí eu pego um carro em alta velocidade, preciso manter o carro sendo pilotado e devolver para ele da mesma maneira. Que nem uma corrida de revezamento, né? Exatamente. Tem que começar a pegar velocidade antes para não deixar o bastão cair. É isso mesmo. Então a gente fica correndo para todo canto do estado. Se eu sou do interior, sou de Votuporanga, então é um pouco longe da capital, preciso vir toda semana. O tempo acaba ficando um pouco mais curto. Você fica aqui em São Paulo a semana toda. Passo a semana e aqui. Só volta no fim de semana para casa. Exatamente. Ah, tá. Por isso que você só tem um nenenzinho por enquanto, né? É isso. Já fiquei sabendo nos bastidores aí. Tem, o Telzinho tá lá, 8 meses. Por enquanto só ele. Precisa sobrar mais tempo, talvez. Será que vai ser engenheiro? Será? Vamos ver. Olha, é difícil, viu? Normalmente os filhos ficam traumatizados com a profissão dos pais quando eles são pessoas de sucesso. Eu não segui a carreira de ninguém de casa, então não, né? Acho que pode ser um indicativo, né? Você está ligado ao CREA há bastante tempo, né, Mamed? Sim, estou formado há 10 anos na primeira graduação e ligado diretamente ao CREA já há 7 anos. Que entrei como inspetor, foi meu primeiro cargo dentro do CREA, que é um cargo honorífico. A gente fica espalhado nos 645 municípios de São Paulo para poder fazer o auxílio à fiscalização. Eu era da Associação de Engenheiros de Votuporanga e dentro da associação fui indicado como inspetor, nomeado pelo presidente, e foi o comecinho de toda a história. Você se formou lá pela sua região mesmo? Tenho 2 graduações. A primeira é Engenharia de Produção pela Estadual de Maringá e a segunda Engenharia Civil lá por Votuporanga mesmo, na Universidade de Votuporanga. Ah, legal. Então, me formei em Maringá, voltei para Votuporanga, e foi quando entrei na associação e comecei a me entranhar por esse sistema todo. A gente que é associativista, assim, tem esse ideal, a gente é picado pelo bichinho, né? Então, vem desde Grêmio Estudantil, empresa júnior na faculdade, depois de formado... Putz, isso é verdade, viu? O pessoal que era do Grêmio, também fiz 2 graduações, né, de Direito, depois fiz Engenharia também. O pessoal do Grêmio está sempre nas paradas do sucesso, até hoje, né? A faculdade, a turma de Direito já faz mais de 30 anos, né? Engenharia faz menos, mas... O pessoal é o pessoal que tem o perfil de comunicação, não tem jeito, né? Esse negócio é impressionante, né? As pessoas têm 4 perfis, né? Normalmente ela ou ela é executora, ou ela é analista, ou ela é comunicadora, ou ela é planejadora, né? E a gente percebe que isso realmente define muito as pessoas. Enfim, é um padrão de comportamento, né? E quem é comunicador, né? Acho que a Mariana que está aqui no apoio deve ser do perfil de comunicação, né? Ela é comunicação total, né? E agora me diga uma coisa, Mamed, você pode falar um pouquinho para nós sobre a história do CREA? Claro, o CREA esse ano fez 89 anos de existência. 89 anos? 89 anos. Caramba, isso quer dizer que é 1930 e... Década de 30. 33. 33. Caramba, 89 anos de história. E isso, assim, você sabe por que surgiu essa... ele surgiu como conselho já ou era uma associação? Na verdade, existem entidades precursoras ao sistema, como foi a CREA, né? Que são, por exemplo, aqui em São Paulo tem o Instituto de Engenharia, tem algumas associações esparramadas pelo Brasil que são precursoras ao sistema. Então, essas associações de profissionais
fizeram com que se mobilizassem e fizessem o sistema, né? Que o conselho, a função dele é fiscalizar o exercício da profissão para poder valorizar o profissional e defender a sociedade do exercício leigo disso. Então, desde lá de trás, o Instituto de Engenharia, por exemplo, tem mais de 100 anos. Os profissionais viram a necessidade de se agruparem para poder discutir temas relevantes da engenharia e da execução da profissão mesmo, né? E isso foi se difundindo até chegar onde nós chegamos. E atualmente, não sei em termos de números quais são os parâmetros que vocês usam, mas, por exemplo, o estado de São Paulo, dá para dizer quantos engenheiros estão... O estado de São Paulo é o estado com mais profissionais registrados no CREA. Nós temos em torno de 358 mil profissionais registrados hoje, mais de 90 mil empresas. Estamos presentes nos 645 municípios com representações de inspetorias. Entendi. Agora, deve ter muito engenheiro que, enfim, não fez o seu registro, mas é engenheiro também. Sim, o profissional, quando ele se gradua e não vai exercer a profissão, ele não tem a obrigatoriedade de ter o registro. Para exercer a engenharia, precisa ter registro. Não exercendo, então, eu tenho diversos colegas de faculdade que se formaram em engenharia de produção, principalmente, que não exercem. Né? Trabalham com a família, em outros ramos de atividade, então são engenheiros, mas não tem registro. A gente vê na administração das empresas, né, os cargos de gerência, execução, os executivos, né, muitas vezes são engenheiros que estão lá, né? Exatamente, porque a engenharia transforma a nossa cabeça de uma maneira muito lógica, uma formação para resolver problemas da melhor maneira possível, gerindo melhor os recursos. É por isso que grandes empresas e bancos, o mercado financeiro gosta muito de engenheiro para trabalhar. Não, isso é verdade. Você sabe que, como eu falei aqui no começo, eu me formei em Direito pela PUC de São Paulo em 1999. E assim, vem de uma família de advogados, juízes, né? E assim, a cabeça desse profissional é uma cabeça bastante abstrata, né? Assim, é uma cabeça de abstrações, enfim, nada é muito concreto, tudo são conceitos. E quando eu fiz engenharia, eu percebi isso, mudou a cabeça. A engenharia eu não cheguei a exercer. Eu sou engenheiro, tenho registro no CREA, mas não cheguei a exercer a engenharia civil, a não ser nas questões de prevenção contra incêndio, né? Mas quando eu fiz a engenharia, quando terminei a engenharia, eu falei assim, nossa, a vida é muito mais prática do que eu imaginava. Fica mesmo. Se o mundo tivesse mais engenheiros do que advogados, estaríamos melhor, viu? Olha, eu hoje não me ofendo com essa afirmação e concordo com ela, viu? Com todo respeito, por favor, claro. Concordo com ela. Olha, a gente vê, né, o Brasil é o país do bacharelismo, né? Aqui, assim, predomina, né? As autoridades são as pessoas ligadas ao direito de maneira geral, né? E você olha para os Estados Unidos, é o país da praticidade, né? Eu não conheço a sociedade americana para dizer com propriedade, mas tenho a impressão que o pensamento deles está muito mais próximo de um pensamento de engenharia do que de bacharel, como aqui no Brasil, né? Exatamente, nós temos alguns dados que mostram isso. Então, países como Estados Unidos e China, você tem em torno de 2 a 3 profissionais da área tecnológica formados para cada 5 da administração e do direito. E aqui no Brasil esse número só está para 10. Então, a gente começa a fazer uma reflexão de que são países de ponta, né, com a tecnologia muito mais avançada. E se nós queremos transformar o Brasil num país de ponta, desenvolvido, a gente precisa de mais engenheiros nesse mundo. Porque os engenheiros são feitos justamente para gerir melhor recursos e traz desenvolvimento, traz tecnologia. É prático, né? O advogado, a gente hoje no Brasil vive uma necessidade de advogados por conta de inconsistências, né? Exatamente. Muito nesse abstratismo todo. Exatamente. Então hoje você tem um gestor público tendo que ter muito mais advogados em volta dele para orientar Sim. como fazer ou como não fazer, e isso vai travando os processos e os engenheiros não conseguem desenvolver as suas funções de uma maneira muito mais simples. Pois é, onde tem mais visão de engenharia, você tem mais padrões. Os padrões são mais controláveis. Sim. Os processos ficam mais eficientes, né? E o que a gente vê é que muitas vezes nas empresas e principalmente na administração pública, os padrões são definidos por regras jurídicas, né? Não são definidos por uma realidade prática da vida. E aí a gente chega nessa situação que você está falando, né?
Exatamente. Então, é necessário ter mais engenheiros. E aí tem um movimento bem interessante que, aqui no Brasil, quando o PIB começa a cair, a procura por cursos de engenharia também cai. Então, a formação começa a diminuir, né, em número de profissionais. Qual que é a razão disso? Não sei te explicar, mas quando o O movimento... que vem antes? A queda do PIB ou a queda da procura por A queda do PIB. Aí quando o PIB começa a subir, as pessoas começam a ver principalmente a construção civil, industrial e o agro crescendo, começam a buscar esses cursos novamente porque enxergam um futuro promissor naquele lugar, né? E deveria ser o contrário, porque quando o PIB está caindo, eu tenho problemas a serem resolvidos. E quem melhor resolve problemas? Engenheiros. Exatamente. Então, hoje nós estamos assim com uma dificuldade na formação de profissionais, né? E você tem menos profissionais no mercado, menos problemas resolvidos, aí fica nesse ciclo. Aí a empregabilidade do advogado vai lá longe, né? Vai lá longe. Quanto mais problema, mais judicialização. E é necessário, você percebe, a gente saiu de um período de pandemia recente. Por que as coisas continuaram funcionando na pandemia? Porque tinham engenheiros trabalhando. A comunicação só aconteceu por conta da engenharia, da elétrica, eletrônica, telecomunicações, os transportes por conta da engenharia. O agro precisou crescer para poder alimentar todo mundo. Então, tudo funcionou na pandemia, os hospitais funcionaram por conta da engenharia. Então, são profissões essenciais à vida. Não, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, falando um pouco de pandemia, né, a gente verificou que durante a pandemia, um dos setores que não teve grande queda foi a construção civil, né? Parece que a construção civil continuou como se nada tivesse acontecido. Foi isso mesmo? Foi e se aqueceu, né? E eu trabalho com obras de interiores, né? E o que a gente percebe? As pessoas começaram a ficar mais em casa, foram obrigadas a ficar em casa e começaram a enxergar problemas nas suas casas. Problemas assim, poxa, eu precisava mudar essa parede, trocar uma cor, decorar melhor. Putz, esse apartamento não me serve mais, para eu ficar bastante aqui já não me serve mais. Verdade. E né? isso estimulou muito a construção civil, tanto a construção de novos empreendimentos, quanto o departamento de reformas, né? A parte de reformas foi absurdo, foi um mercado que se aqueceu pra caramba. Por quê? As pessoas, ao invés de passar o dia todo na rua e só voltar para casa para dormir, começaram a ficar em casa o tempo todo e enxergar essa necessidade de um pouco mais de conforto e de mudar os ares mesmo. Interessante. Realmente faz sentido mesmo, faz sentido. Muito bem. E me diga uma coisa, nesse processo que vocês estão vivendo agora, né, de renovação da direção do CREA, das presidências, né, qual é a extensão desse processo? Você está me falando aí nos bastidores que isso envolve o Brasil inteiro, né? Sim, as eleições gerais do sistema elas acontecem a cada 3 anos e é nacional. Então a gente tem presidência do CONFEA, presidência dos 27 CREAs e também a diretoria geral e administrativa da Mútua, que é a nossa Caixa de Assistência dos Profissionais, dos 27 CREAs também, né, dos 27 estados da federação. E aí nós temos os conselheiros federais, então nós não temos 27, são só 18, existe uma rosa dos ventos, que se chama. Então, alguns estados têm eleições para Conselho Federal, outros estados não. Neste ano, São Paulo tem uma vaga no Conselho Federal, então, na nossa eleição para São Paulo, nós temos diversos cargos. Presidente de CONFEA, presidente de CREA, conselheiro federal, diretor-geral e administrativo da Mútua. Outros estados tiram o conselheiro federal e ficam 4 cargos. E a atividade do CREA, a principal atividade do CREA é a normatização da profissão, é isso, né? Exatamente, fiscalizar o exercício profissional. E aí, a gente às vezes encontra alguns profissionais na rua e fala assim, o CREA está vindo me fiscalizar. Não, é isso. O CREA fiscaliza o não profissional, o exercício leigo. Porque como são profissões que trazem risco à vida, o exercício delas, precisa haver uma fiscalização em cima de tudo isso, né? Então, se o profissional, ele pode até receber a fiscalização na obra dele, no serviço dele, chegou lá, o cara está registrado, está com a RT recolhida, está tudo regular, a fiscalização vai dar um muito obrigado e vai para a próxima. A intenção não é fiscalizar o profissional, e sim o não profissional, que a gente tem diversos aí rodando pelas cidades. Tem muito procedimento sancionatório nessa área?
Em que sentido? Você Assim, fala? de você Na identificar pós-fiscalização. profissionais que, enfim, não estão exercendo corretamente a profissão, estão violando o código de ética. Sim, tem bastante, né? O Brasil tem uma cultura de sempre procurar o mais barato. Ah, mas o fulano da esquina faz para mim também, por muito menos que isso, e aí deixa de contratar um profissional. Isso acontece em diversas áreas, na medicina acontece, na enfermagem Sim, isso acontece, em aí todos do os ser lugares. É do humano ser isso. humano, E do exatamente. povo brasileiro, né? Especificamente, né? Então acontece bastante. Você vê pessoas que não têm o conhecimento técnico. Ah, mas ele aprendeu com a vida. Não, tudo bem, não estou tirando o conhecimento dele, mas ele precisa de alguém que se responsabilize por aquilo, porque ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele não sentou numa faculdade, não se graduou, não está registrado. Então, assim, o usuário se coloca em risco quando faz uma economia dessa. Que garantia que ele vai ter? Pois é. Qual é o contrato que foi trocado ali? Deus que me livre que aconteça um sinistro, mas é bombeiro, você sabe que acontece. Ah, sim. E acontece na hora que a gente menos espera. Pois é. A culpa Você foi sabe de que quem? você entrou aqui, daqui a pouco vai subir um café. Aqui embaixo tem o Bomba Café, né? Que é o café temático. E você viu que tem uns capacetes Sim. de luminária, né? Um daqueles capacetes é para falar disso que você está falando. Um daqueles capacetes é meu. Porque o que aconteceu? Eu era tenente e fui fazer uma vistoria numa obra que tinha desabado. Né? Tava em construção e não houve assim nenhuma intempérie, nada. Desabou provavelmente por questões de falha técnica mesmo, imperícia de quem estava naquela construção. Né? E eu fui vistoriar, tinha uma parte da construção que ainda estava de pé, né? Então eu subi no segundo pavimento e comecei a caminhar e eu não percebi que eu comecei a andar em cima de uma laje que já não estava tendo sustentabilidade. E eu caí. Né? Enfim, a laje desabou comigo, né? E eu caí. Por sorte não, graças a Deus eu obedeci a regra de estar com EPI e eu estava de capacete. Esse capacete está rachado. Ele rachou daqui até aqui atrás, assim. Né? Então, se não fosse esse capacete, hoje eu não estaria aqui conversando com você, né? Mas, enfim, é para falar de uma situação como essa, né? A gente não sabe, eu não sei dizer para você, não acompanhei aquilo no posterior, se, enfim, não tinha um engenheiro, ou se o engenheiro, enfim, não acompanhou corretamente a obra, né? E aí, aquela situação, tendo um engenheiro que é responsável, que é capacitado para fazer tudo aquilo, pode haver um sinistro da mesma forma. Sim, claro. Não tendo, esse risco é muito maior. A gente precisa avaliar se foi imperícia desse profissional, ou se foi uma intempérie externa, enfim. Aí não cabe analisar caso a caso aqui. Acontece de tudo, né? Mas tendo um profissional, você está muito mais seguro do serviço que você está utilizando. Acontece de tudo, nossa. Eu tive também uma outra experiência que ficou, nossa, o que saiu depois no jornal foi inusitado. Né? Eu já era capitão, eu estava de supervisor de serviço, né, aqui no Corpo de Bombeiros, na região metropolitana. Você tem 2 capitães que dividem a região metropolitana em 2. Quando tem uma grande emergência, esse capitão vai. Né? E a gente foi acionado por um desabamento de prédio na região central de São Bernardo do Campo. Quando eu cheguei lá, você olhava o prédio estava de pé. Mas o que aconteceu? O centro do prédio desabou inteiro, assim. Parecia que tinha caído, tem fotografia disso, parecia que tinha caído um meteoro no meio do prédio, assim. E faleceram 2 pessoas, né? Por sorte, era um prédio comercial. Por sorte, isso aconteceu depois das 19 horas. Foi assim, porque se fosse num horário comercial, muita gente teria morrido, né? E, enfim, não vamos entrar em outros detalhes, mas uma colega do IBAP fez a perícia disso. Eu fiquei sabendo muitos anos depois. Isso acho que foi em 2007, 2008 que aconteceu, né? E olha que interessante, a conclusão é que houve o descolamento da primeira laje, do teto, né? E aí já não se sabe dizer se foi por falta de manutenção, infiltrações e tal. Era uma laje muito extensa, né? E aquela laje fez o efeito dominó para as lajes de baixo, né? Então abriu aquele espaço no meio do prédio. E a conclusão que ela chegou é que a norma que regula hoje a armação e a espessura dessa laje,
Hoje é mais reforçada, ela tem um padrão de mais resistência do que naquela época, porque é um prédio de 1950 e alguma coisa. Era muito fino e a armação também tinha bitola menor do que a que é utilizada hoje. Sim, Né? Inclusive, eu sou síndico do meu prédio. E eu estou fazendo recuperação estrutural no prédio todo, porque o prédio é antigo e a norma, o cobrimento de concreto até a armadura. Isso que eu queria lembrar, cobrimento de concreto. Era muito menor, mas era a norma da época, o prédio não está errado. Mas cabem às pessoas responsáveis fazerem essa manutenção, a inspeção, a manutenção e a recuperação se for necessário. Porque a vida útil desse equipamento vai ser longa, desde que bem cuidado, dada a manutenção correta. E a gente sabe também que as pessoas não se atentam a dar essa manutenção e por isso é necessário ter um engenheiro responsável buscando sempre isso. É verdade. Olha, eu estava falando do café e chegou aqui um cafezinho. Coisa boa. Para esquentar um pouquinho, apesar do calor, um café para um paulista. Não, café não é indispensável, né? É indispensável. Você está convidado a conhecer aqui o Bomba Café, o Café dos Heróis, fica aqui na rua Anita Garibaldi, 25. É um café temático, cheio de imagens de bombeiro, memorabilia de bombeiro, como o nosso principal entrevistador costuma falar, né? Nem sei o que significa isso, memorabilia de bombeiro. Mas enfim, é bem legal, traga seus filhos, é um espaço que inclusive é muito frequentado pelos próprios bombeiros, por veteranos do Corpo de Bombeiros, está convidado. E aqui eu vou servir aqui pro nosso presidente Mamed, o cafezinho do Bomba Café. Você toma com açúcar, com adoçante ou puro? Puro. Puro. Esse daí é dos bons. Libanês que se presta tem que tomar café puro, né? Esse nome seu é de origem libanesa? Sim, família do meu pai é libanesa. Olha só. Interessante. Eu também quero lembrar você, né, que aqui no prédio da Fundabom nós temos a Loja do Bombeiro. Né? A loja que é patrocinada pela empresa SOS Sul, né? Tem souvenirs como esse, entre outros, aqui no nosso cenário tem vários. Né? Venha conhecer, compre um presente de Natal, leve uma lembrança do bombeiro. Muito bem, então vamos tomar o nosso café, Mamed. Olha, essa questão da fiscalização, ela realmente é muito importante, né? E você estava falando que tem muitos casos que vocês precisam abrir um procedimento, né? Agora vocês abrem um procedimento quando se trata de um engenheiro que está exercendo a sua profissão. Se, por exemplo, for um projeto, entre aspas, né, uma construção que está sendo levantada por uma pessoa que não é engenheiro, nunca passou por uma faculdade, e ali tem um problema, o CREA não tem nenhuma ingerência nisso? O CREA não pode falar se o projeto está certo ou errado. A gente não faz essa análise. Isso quem faz são outros órgãos. Se for um projeto de construção, geralmente a prefeitura faz a análise para conferir se está dentro das normas. O CREA quer saber se existe alguém responsável por aquilo. E isso traz um gancho bem legal na nossa campanha publicitária que está no ar, que é Improviso Aqui Não. Sem um responsável técnico, o responsável é você. Pô, então, repete aí, isso é legal. Sem um responsável técnico, o responsável é você. Então, Improviso Aqui Não. Aqui não. Legal, olha. A gente fez uma campanha muito legal no Largo da Batata, a gente projetou num prédio e mostrou o prédio desabando, né? Só a transmissão ali, né? Sim, mas falava uma simulação. Uma simulação, E por quê? O proprietário de um imóvel que está sendo construído e que não tem um responsável técnico, ele passa a ser responsável, porque o exercício legal da profissão passa a ser dele. Agora, se for uma empresa que está lá executando, que não tem um profissional à frente, que não está registrada no conselho, aí passa a ser a empresa. Então a gente tem... a nossa fiscalização, apesar de a gente ter números expressivos, e isso é muito bom, a gente está na ordem de 590 mil ações até agora. Nossa meta são de 600 mil até o final do ano. Ações de fiscalização. De fiscalização. No estado todo. Qual é o número mesmo? A gente vai bater 600 mil ações. 600 mil? Isso. Só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo. Olha só aí. Então, a gente Quer dizer, se são 300, mais ou menos 300 mil profissionais, cada um deles está sendo fiscalizado 2 vezes no ano. Mais ou menos. Olha só, hein? Puxa vida. 645 municípios, quase 1.000 ações por município. Excelente. É claro que tem a densidade demográfica ali, né? Tem municípios que tem mais fiscalização, outros menos, mas a nossa meta esse ano são 600 mil. A gente sai de 2015
com 29 mil ações, passando do o último CREA de fiscalização no país inteiro, o maior CREA fiscalizando menos, e a partir de 16 a gente começa a crescer e bate 600 mil ações agora até 2023. Então, parabéns. O que é importante, porque é profissional valorizado, sociedade protegida. Essa é a nossa função. Eu acredito que vocês como bombeiros, que salvam vidas, a vida de vocês é fazer isso, a nossa é não precisar do serviço de vocês. Claro. Não, eu sempre falo, bombeiro é um profissional que é pago para não trabalhar. Ninguém quer que o bombeiro trabalhe, né? Mas, enfim, precisa ter. Mas nessas 600 mil ações, a constatação é positiva ou negativa? Depende. Depende do que a gente está fiscalizando. Assim. Construção civil é o maior fiscalizado, né, e a gente encontra muita irregularidade nessa questão de profissionais não habilitados fazendo a execução de obras. Né, e o que acaba trazendo risco. Não engenheiros. Não engenheiros. Acontece de ter empresas de engenharia, que o dono da empresa é engenheiro, mas não está registrada a empresa. Né? Então é uma situação de menor risco, mas precisa ter a regularização. Né? Mas acontece de muitos não engenheiros estarem executando isso, ou até de alguns engenheiros exorbitando a sua habilitação. Eu sou engenheiro civil, tenho habilitação para civil. Artigo 7º, se eu não estou enganado, da Resolução 218. Eu não posso executar uma ação de agronomia, de mecânica, de elétrica. Tem profissionais específicos para cada uma dessas modalidades. Claro. E quando eu faço uma atividade dessa, eu estou exorbitando a minha atribuição, e aí eu estou passível de fiscalização e de sanções dentro do CREA. Não, entendi. É interessante, né? Realmente, como o CREA é uma característica que o CAL não absorveu, né? Que é essa segmentação de especialidades, né? Uma coisa que eu acho muito positiva no CREA, isso, porque realmente você tem condições de verificar, né, a habilitação e o exercício adequado de cada profissional dentro da sua área. Né? E assim, eu me formei em engenharia. Quando a gente se forma em engenharia, você pode projetar até uma certa altura, né? Pelo menos quando eu me formei, o pessoal falava isso, você só pode projetar até 3 andares no máximo, né? Não me lembro direito. Como eu nunca exerci, não sei dizer se isso é verdade. Né? Mas uma pessoa que sai da faculdade de engenharia, ela já poderia fazer um projeto de um arranha-céu? Pode. É. Ela tem capacidade para isso? Então. É aí que entra a ética profissional. Né? Você vai fazer um estágio para poder sair profissional no mercado e poder atuar sem ser uma pessoa que desconhece. Né? E aí você vai crescendo no mercado para poder atingir níveis de projetos grandiosos. Né? Mas que pode. Você é responsável por isso. Esteja ciente, civil e criminalmente. Interessante. Então acho que era uma lenda lá da minha faculdade, viu? Existiam algumas... os técnicos, quando estavam no sistema Confea-CREA, eles tinham limitação de construção em metragem quadrada. Agora eles não fazem parte mais do sistema, são do CRT, né? E aí fazem as resoluções próprias deles. Mas o engenheiro civil não tem limitação. Então não existe mais essa limitação? Porque tinha um decreto, acho, de 1960, que limitava a 80 metros quadrados e 800 kVA. Não Esse é isso? é do técnico. Do técnico. Esse é do técnico. Isso ainda vigora? E agora os técnicos têm conselho próprio. Né? Certo. Então as atribuições são dadas por eles. Entendi. Então a gente não legisla mais sobre isso. Com relação aos engenheiros, não tem limitação nem de metragem. O civil, existe um sombreamento do civil eletricista com relação ao que o civil pode assinar na parte elétrica. Fala-se de baixa tensão. Né? Eu, particularmente, executo só obra civil. Eu não sei elétrica. Apesar de ter estudado na faculdade, eu não tenho familiaridade com isso, não tem por que eu me meter com isso. Prefiro muito mais contratar um colega que estudou para trabalhar com a parte elétrica e a gente, multidisciplinarmente, trabalha junto e consegue um projeto de melhor excelência. Com certeza. Eu acho que esse caminho é muito mais tranquilo para mim, para ele, para o usuário. Todo mundo sai ganhando. E a segurança contra incêndio, hein? Como é que o CREA está olhando para isso hoje? Olha, está diretamente ligado às nossas profissões. Né? Inclusive, existe um projeto de lei encampado pelo CREA, na Alesp, para que só profissionais
registrados no CREA possam fazer esse tipo de projeto, porque são profissionais que estudam para isso, né? Existem alguns profissionais que, por conhecimento de vida, apesar de terem atribuição, mas a atribuição está no papel. Assim, eu posso fazer projeto elétrico, eu não faço porque eu não me sinto confortável, né? Eu não estudei o suficiente para aquilo. Para que os profissionais que estudaram para isso possam fazer prevenção contra incêndio. Porque isso está ligado a diversas profissões do nosso setor, a civil, a elétrica, né? Isso afeta diretamente a vida, que é o que nós estamos preocupados também. Não, sem dúvida, né? Quer dizer, assim, historicamente, né, pelo que eu me lembro da história, né, até a década de 70 não existia quase nada nessa área, né? Foram os incêndios, os grandes incêndios do Andral, Joelma, Grande Avenida, que impulsionaram uma preocupação do Estado em criar normas de segurança contra incêndio, né? E eu lembro quando eu entrei no Corpo de Bombeiros em 93, o decreto era um negocinho desse tamanho, assim, né? Não me lembro, eu até sabia de cor, acho que é 38069 o número do decreto. Hoje é uma bíblia desse tamanho, não? São mais de 40 instruções técnicas bastante detalhadas, todas produzidas pelo Corpo de Bombeiros assim no Brasil inteiro, né? E aí tem essa questão, né? Uma questão é a normatização, né? E a outra questão é a execução. E existe talvez uma terceira questão, que é você projetar, né, equipamentos ligados à segurança contra incêndio, né? Eu acredito que dá para segmentar nesses 3 pontos, assim, né? E historicamente essas normas não foram produzidas necessariamente por engenheiros, né? O Corpo de Bombeiros de São Paulo, nos últimos deixa eu fazer um cálculo de cabeça, uns 15 anos para cá, né, tem colocado nessa matéria, nos setores que são ligados à prevenção contra incêndio, somente engenheiros civis, né? Que, é claro, tem, além do conhecimento de engenharia civil, eles têm também o conhecimento da vida, como você está falando, né? De ter trabalhado com isso a vida toda e também de ter se debruçado muitas vezes em revisões de instruções técnicas, né? Agora mesmo, nesse momento que nós estamos gravando esse episódio, todas as instruções técnicas do bombeiro estão sendo revisadas. A outra modalidade que estuda muito para isso é engenheiro de segurança do trabalho. Sim. Né? Que é uma pós-graduação que te dá o título de engenheiro também. Né? São profissionais que estão preocupados com a vida, assim como todos os outros. O foco é a preservação da vida, né? Exatamente. O foco é a preservação da vida. E interessante, né, que uma discussão que surgiu há um tempo atrás, quando saiu a lei que regulamentou a profissão do bombeiro civil, 11.901, de 2011, me parece. Eles colocaram lá uma categorização, né, dos bombeiros civis, e o bombeiro, que é chamado bombeiro mestre, ele tinha que ser um engenheiro civil com especialidade em segurança contra incêndio, né? E a gente sabe que até pouco tempo atrás não existia uma especialização, uma pós-graduação nessa área, né? E, aliás, a maior parte dos engenheiros não estudam segurança contra incêndio no curso regular da faculdade, né? Como é que o CREA enxerga isso hoje? Hoje a gente vê no mercado aí vários cursos, né, que basicamente são cursos que ensinam as normas técnicas de segurança contra incêndio. E tem normas básicas conceituais de física, química, estruturas, etc., que são ligados a essa pós-graduação. Como que o CREA enxerga isso? Bom, é um nicho de mercado que precisa ser ocupado, que seja ocupado por engenheiros, né? A pós-graduação que dá titularidade é só de segurança do trabalho, que engloba, inclusive, a questão de prevenção contra incêndio, né? Mas existem diversos outros cursos de curta duração, não necessariamente uma especialização, né, em 360 horas, tudo que o MEC exige para que seja feito, né? E isso só capacita ainda mais o profissional a poder executar com excelência. Então, ele tendo habilitação e sendo responsável por um projeto, para nós está tudo certo. Existe vou mudar a pergunta. Para um curso de especialização se tornar um requisito habilitatório frente ao CREA, o que é necessário? Bom, são 2 frentes que precisam funcionar. Um curso reconhecido pelo MEC,
a depender do grau de instrução deles, se for de pós-graduação, por exemplo, o MEC tem que aprovar. Após o MEC aprovar isso, é feito um processo dentro do CREA que a Câmara especializada daquele departamento vai analisar e dar a habilitação profissional. Fala, olha, com essa grade curricular você pode executar essa atribuição. Isso acontece com todas as profissões. A civil, a elétrica, a mecânica, a agronomia, enfim. Porque na parte da civil, por exemplo, a gente tem cursos que têm habilitação de portos, aeroportos e hidrovias, outros não, porque a pessoa não estudou para isso. Então é uma análise feita por um conselheiro nosso que vai dar essa atribuição. Então quando você tem esse curso que o MEC aprova ele, vira-se um processo e a Câmara vai analisar para poder falar o que você pode e o que você não pode fazer. Não tendo o MEC como esse caminho, né, uma pós-graduação, são cursos de curta duração que o CREA não tem como, né? Não tem como atribuir nada. Exatamente. O seu é um curso habilitatório, né? É só um diploma que você vai colocar no seu currículo. Sim. Né? Para o CREA. Uma difusão cultural, enfim. Exatamente. Né? A nossa fundação, ela já está indo para a 3ª turma de uma pós-graduação reconhecida pelo MEC de segurança contra incêndio, né? Nós não somos uma instituição de ensino, claro, nós conveniamos com uma universidade, né? Enfim, mas ainda não iniciamos esse processo junto ao CREA. Né? Mas eu acho que o próprio CREA deve ter interesse de fazer isso, né? Com toda certeza. Não é nem o CREA que tem interesse, é o profissional que procurou o curso de pós-graduação, ele tem interesse em trabalhar com isso. Claro. Você vai estudar o que você tem interesse em fazer. Exatamente. E para ele ter essa habilitação do CREA, esse processo precisa entrar lá com a gente, ele tem que pedir o registro, e aí a fiscalização que vem fazer essa diligência, inclusive até dos cursos, né? Vai passar aqui, vai pedir a documentação da universidade, vai passar pela Câmara e sair a decisão de Câmara depois. Ah, interessante. Olha aí, senhores conselheiros, aí um caminho de trabalho para nós, hein? Quem já se graduou já pode pedir o registro lá, então. Com certeza. Já tem as 2 turmas formadas. Não, vamos considerar. Tem uma turma formada que tem mais de 80, a 2ª turma também tem mais de 80, só que essa está terminando ainda, né? E quais os requisitos para entrar nessa turma? É ser engenheiro ou arquiteto. Né? Não dá para, não é aberto para outros profissionais, né? Aí somente o engenheiro é que poderia fazer essa habilitação, o arquiteto não. O arquiteto não. Os arquitetos saíram do CREA em 2010, né? Eles têm conselho próprio agora, que é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Uhum. Então não tem mais ligação com a gente. Entendi. O pessoal ainda confunde, acha que CREA é Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Pois é. Aliás, originariamente era, né? Originariamente era, Arquitetura e Agronomia. Então era um A só para poder ficar sonoro, né? Agora o A ficou só da agronomia só da mesmo. Agronomia. Regional de Engenharia e Agronomia. E em termos assim de mercado, Mamed, como é que está a vida do engenheiro hoje no Brasil? Olha, o mercado necessita de engenheiros. O mercado sempre vai precisar de engenheiros. E a gente percebe que os profissionais melhores qualificados têm sempre melhores oportunidades. Então, nós temos um programa no CREA que chama CREA Capacita. É um programa gratuito de capacitação. A gente usa a nossa sede todos os dias que ela está ociosa para poder oferecer cursos gratuitos ou de valor ínfimo quando o parceiro acaba cobrando alguma coisa para profissionais, para a sociedade, para funcionários, para estudantes. Porque a gente acredita que o profissional bem qualificado ele vai estar melhor empregado e melhor vai fazer a atuação dele no mercado. Então, apesar desse momento de crise que a gente vive, na crise surgem oportunidades. Então, os engenheiros que estiverem interessados em se desenvolver ainda mais, se qualifiquem, que o mercado vai estar sempre precisando. A gente verifica isso basicamente na nossa fiscalização, no número de RTs. Então, o mercado ele oscila entre áreas. Às vezes uma está um pouco mais em baixa, a outra está um pouco mais em alta, mas a tecnologia, por exemplo, tá vindo aí para ficar e são profissões que estão dentro do nosso guarda-chuva do sistema. Então, entendi. A área tem. Tem trabalho, capacitação, né? Também tem. Não está faltando trabalho. Não está faltando trabalho. Não vai faltar trabalho. Precisa encontrar a oportunidade e estar capacitado para isso. Exatamente. E assim, nesse novo período, né, vocês estão fazendo as eleições nesses dias agora, né, quando for ao ar esse episódio já vai ter acontecido. Quais são os principais desafios que o CREA quer enfrentar nessa nova gestão?
Bom, o CREA ele vem de uma lei de 66, é uma lei antiga, né? A sociedade hoje se desenvolveu de uma maneira muito diferente. Todos os graduandos em engenharia hoje, que vão sair no mercado agora em dezembro, já é de uma geração de depois dos anos 2000, uma geração que nasceu praticamente com o telefone na mão. Exatamente. Né? E a nossa lei não acompanhou. A nossa lei Olha ainda só. tem os arquitetos escritos lá. Né? A gente precisa otimizar tudo isso. Então, o desafio é conseguir fazer com que o Congresso enxergue essa necessidade, que atualize isso, óbvio, conversando muito próximo ao Confea, aos CREAs, e fazer com que a sociedade enxergue esse valor que os engenheiros têm, essa necessidade. A vida está preservada quando tem um engenheiro à frente dela. Né? A gente perder um pouco essa cultura de, mas o fulano faz mais barato, eu não preciso de um engenheiro fazendo aqui. Né? Como é que é o slogan lá que você falou? Quando não tem um profissional responsável, o responsável é você. Exatamente. E eu brinco, sempre tem um Zé Faísca que fala assim, não, doutor, eu trabalho com isso há 30 anos, pode deixar que eu faço. Não é questionar a habilidade dele em executar aquela função, mas qual a responsabilidade que ele tem sobre aquilo? Ele vai estar lá executando, desde que tenha um profissional responsável junto com ele. Então o desafio, eu acho que é esse, trazer o sistema todo para essa era da modernidade, da tecnologia. Né? A gente, nos últimos 7 anos, aqui no CREA São Paulo, passamos por um processo de transformação digital, digitalização de processo. E aí isso pode parecer um pouco distante de outros departamentos, por exemplo, banco. Hoje você abre uma conta em banco, tirando uma foto do telefone, coloca uma selfie, né, e abre uma conta em banco. Mas o CREA, a Conselho de Tecnologia, não chegou nisso ainda, a gente tem muito a melhorar. E a gente vem melhorando. É uma autarquia pública. Né? O presidente licenciado, Vinícius, ele comenta que o CREA é um Titanic. Então ele virou o timão lá atrás, quando ele entrou, e os resultados começaram a aparecer agora, de 2 anos para cá. É verdade. Então é necessário fazer esse trabalho de infra, que às vezes o profissional não enxerga com muita clareza, mas isso vai se refletir na prestação de serviço lá na frente. E o que eu acredito? O profissional é o nosso cliente. Ele precisa estar bem atendido. Nós trabalhamos para ele estar lá na rua, rodando obra, rodando campo, no chão de fábrica da indústria. Né? É conseguir gerar valor para ele. Eu acho que nós estamos conseguindo fazer isso com louvor. Ainda há muito que melhorar. Mas vamos continuar nessa caminhada. Realmente, assim, valorização profissional é uma coisa muito importante, eu acho que no nosso país, né? A gente percebe, quando a gente sai do Brasil, como a mão de obra lá é muito mais bem valorizada do que aqui, né? O que é feito aqui, vamos imaginar, você pede um suco, né? Vem lá por R$5, né? Se você for lá fora, vai ser uns 15 euros, né? Por quê? Porque teve alguém que foi lá e teve que espremer a laranja, né? Enfim, é a valorização da presença humana no trabalho. Exatamente. O que nós temos feito são alguns programas. O CREA Capacita é um deles. O Clube de Vantagens. O que é o Clube de Vantagens? Você vai consumir durante sua vida cotidiana aí, farmácia, posto de combustível, magazines e etc. Por que não esse profissional comprar dentro desse Clube de Vantagens e isso gerar um cashback para ele que ele pague a anuidade no começo do ano? É um consumo natural que essa pessoa vai ter. Interessante. E isso gerar valor para ele. E recentemente a gente fechou uma parceria com a Dassault Systems, que você comprando, é uma ferramenta de engenharia, são softwares de engenharia. Então é uma ferramenta de trabalho para o engenheiro. O valor do cashback é o valor da anuidade. Então comprando uma licença, você tem a anuidade do próximo ano quitada. Olha só. Outro programa que a gente tem tido um sucesso muito grande é o CREA Lab, que são os coworkings. Já temos hoje 8 no estado de São Paulo, inauguração até o final do ano de mais umas 10 unidades, e até o final dos próximos 3 anos, a ideia é que 200 unidades estejam no mesmo padrão. Esses coworks são voltados para a engenharia? Eles têm uma característica própria para atender a profissão do engenheiro? É um coworking como qualquer outro, né? Mas tem o padrão do CREA São Paulo. Na nossa primeira unidade é na unidade da Angélica, na nossa sede da Angélica, foi o modelo que a gente fez. Mas por que esse tipo de trabalho? O profissional às vezes não está atuando só na cidade dele, está atuando rodando o estado de São Paulo. Sim. Por que não receber um cliente aqui em São Paulo, receber um cliente lá em Votuporanga, Presidente Prudente, Catanduva, com o mesmo padrão de qualidade de espaço? Então o profissional entra no nosso site, faz o agendamento do espaço que ele vai ocupar, pelo meio período, um período inteiro, um dia, 2, gratuito.
Interessante. ele ter uma base em qualquer Olha, lugar muito de estado bom que ele isso, tiver. hein? Muito bom. É geração de valor profissional. A gente precisa fazer isso, porque o profissional precisa trabalhar bem. A nossa função, além de fiscalizar, e fiscalização é boa profissional, e ela é essencial para a sociedade, a gente precisa gerar valor com mais coisas. Com E é o certeza. que nós temos trabalhado para fazer. Com certeza, muito bem. Olha, Mamed, foi fantástico, acho muito instrutivo para mim. Eu aprendi muito com essa nossa conversa. Acredito que o nosso quem nos acompanha aí nas redes sociais e no YouTube também, acho que conseguiu agregar bastante com essa conversa que a gente teve aqui. Eu queria deixar esse momento aí para você dar uma mensagem especial aí para os engenheiros, principalmente, né, que estão nos acompanhando nesse momento. Bom, o CREA São Paulo vai estar sempre de portas abertas. Aberto principalmente a ideias para continuar essa inovação e essa transformação do Conselho. O profissional precisa estar valorizado, a sociedade precisa estar protegida e a gente precisa estar junto. Então, essa aproximação com diversos órgãos, a gente ficou muito contente com o convite da Fundabom de poder estar aqui falando com todo mundo. É muito importante para nós, é gratificante para nós e com toda certeza os profissionais vão sentir isso lá na ponta. Com certeza, a honra é nossa. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Mamed, sucesso. Para E esse nós. foi mais um episódio do 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, faça sua inscrição no canal e divulgue essa iniciativa. Muito obrigado e até a próxima.